Olá, eu sou Cristina Ciola Fonseca, psicóloga, terapeuta quântica, psicanalista. Esse vídeo eu tinha pensado em fazer ele diferente, assim no meu consultório, mas eu tive uma inspiração muito grande. Eu estou aqui no Parque Ibirapuera, num espaço muito bonito que chama Manequinho, tem muita natureza, e eu senti uma vontade de gravar daqui mesmo, desse jeito, com roupa de ginástica, que eu vim aqui passear, vim conectar com a natureza, fazer um pouquinho de meditação. E o assunto que eu quero trazer hoje é sobre narcisismo. Só que eu vou pedir licença para falar sobre esse tema, porque eu vou expandir um pouquinho. Eu vou trazer uma outra visão, não é invalidando, porque tudo que tem sido falado, que tem sido trazido por tantos profissionais, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e outros estudiosos do tema, são extremamente válidos. Para as pessoas que estão em relacionamentos mais abusivos, dolorosos, é muito importante mesmo que se detecte as características de parcerias, de pessoas com quem você se relaciona. Mas hoje eu vou expandir, eu quero trazer um outro ponto, porque o que eu mais tenho visto e escutado são as pessoas dizendo: eu sou vítima de um relacionamento narcisista, eu estava num relacionamento narcisista. E eu escuto isso de diversas pessoas, de diversos lugares, diversas fontes. E sim, né, se a gente pensar que em níveis mais profundos toda a questão do nosso ego é narcisista, né? O que é o mito do Narciso? Que é quando ele olha para si mesmo dentro da água, ele se apaixona, ele pula e ele morre afogado. Então, o nosso ego, ele pode sim nos levar a percepções muito distorcidas. Nós temos várias questões difíceis que causam dor no nosso ser, questões de abandono, questões de rejeição, questões de falta de amor, de não escuta, não acolhimento. E isso nos coloca muitas vezes em posições mais fragilizadas, e a gente acaba se relacionando com pessoas que aparentemente parece que vão suprir essa dor, ou essas dores, essas carências. Mas em níveis mais profundos, o que em mim está dando esse gancho psíquico? Porque é um gancho emocional, pode ser um gancho energético também. Chave fechadura. Ninguém é vítima só, e ninguém é o vilão somente. Sempre há um jogo, um dinamismo. Por que será que eu sempre atraio relações narcísicas? Por que será que eu estou em situações onde eu sou menosprezada, onde eu sou diminuída? Novamente, estou trazendo aqui que é muito importante a gente perceber essas características para a gente poder sair de relacionamentos que não são bons. Mas em que nível eu faço isso comigo também? Em que nível que eu me menosprezo? Em que nível que eu faço escolhas que não são as melhores para o meu ser? Escolhas onde eu estou ainda barganhando o amor. A gente poderia chamar de migalhas, né? Porque quando a gente vai cuidando do nosso interno, olhando para as nossas feridas, olhando até para as nossas energias de manipulação, que a gente também tem, né? Porque às vezes a gente coloca só que o outro nos manipula, mas a gente também manipula, e a gente pode manipular de maneiras muito disfarçadas, de maneiras que nem parece que é manipulação, mas a gente também vai muitas vezes prendendo o outro, segurando o outro. Então isso pode se manifestar de diversas maneiras, né? Um relacionamento que vai começando de um ciúmes muito intenso. Por que esses ciúmes? Porque a confiança, ela é uma base tão sólida e tão importante. Quando você confia, dois confiam, quando dois cuidam, quando dois podem dialogar, falar o que sente, trazer os pontos difíceis ou aquilo que é importante. É importante, às vezes, para um ter mais espaço, é importante os mergulhos, seja em qualquer área da vida, e o outro apoia. Tudo isso é uma construção. Se relacionar é uma construção. E se a gente ficar somente nesse jogo, quem tem culpa, quem não tem culpa, quem fez, quem não fez, a gente fica no bélico, a gente fica nas guerras. Nós temos muita guerra interna.
E a gente produz isso nas relações, a gente produz isso nas relações familiares, a gente produz isso nas relações interpessoais dos relacionamentos, até muitas vezes no trabalho, as competições, quando entra essa parte negativa, né? Eu estou trazendo esses aspectos negativos. Então, em que nível que a gente manifesta isso, né? Quando eu começo a olhar aonde em mim eu me conecto com experiências dolorosas, aonde em mim eu me conecto com experiências violentas, aonde em mim eu me conecto com experiências não satisfatórias, porque no mais profundo, aonde eu não me amo, porque tem muitas áreas em nós que ainda não recebem amor. E nós aprendemos nas relações sociais a culpar, a sempre jogar no externo. É o outro, é o pai, é a mãe, é o vizinho, é a política. E a gente está sempre nesse lugar de vítima que impossibilita a nossa mudança. Porque a hora que a gente sai da vítima, mas como que a gente sai da vítima? Quando a gente acolhe a dor. Tem que olhar para a dor, acolher a dor, dar colo para a dor, escutar a dor. Porque tudo que a gente sente nos diz algo. Algo daquilo que a gente precisa. Se a gente vai no médico e detecta qualquer tipo de falta de vitamina ou nutriente, a gente vai repor. E a parte emocional é igual, ela é fundamental. Então, se eu sinto uma dor muito profunda, uma tristeza que vem lá de trás, lá da infância, eu preciso olhar para isso. Eu preciso olhar para as dores daquela criança que não recebeu o amor que deveria, que não recebeu o entendimento que deveria, às vezes uma criação muito rígida, uma criação mais violenta, ou uma criação muito distante, porque isso também é uma violência, a frieza também é uma violência. Então, a gente, na vida adulta, acaba buscando o amor que não recebemos. Só que não é o outro que vai nos completar, somos nós mesmos. Quando a gente faz esse mergulho para dentro, quando a gente começa a olhar também aonde em mim tem dor, o que a minha raiva está dizendo, o que meu ódio está dizendo, por que eu também continuo de uma forma bélica, pensamentos mais agressivos, sentimentos mais agressivos. E não estou dizendo que é para a gente não sentir, porque a gente vai sentir, mas é para a gente dar um passo a mais, para a gente começar a entender o que isso significa. E muitas vezes a gente carrega memórias dos nossos ancestrais, a gente carrega a memória da cultura, a memória da humanidade, tudo isso faz parte também da gente. Então, aonde em mim eu estou compartilhando e compactuando com a violência, porque se eu vejo violência no mundo, eu também tenho violência dentro de mim. E isso é algo que a nossa mente tem muita dificuldade de aceitar. Como assim? Eu não estou fazendo guerra em nenhum lugar. Só que se eu estou sentindo guerra, eu estou em guerra comigo mesmo, com outras pessoas, isso gera um tipo de vibração, de ondas, com informações que se ligam com outras ondas. E isso vai potencializando, todo mundo sentindo raiva, todo mundo sentindo indignação, todo mundo sentindo ódio. Isso potencializa. E como é que a gente sai disso? Curando, olhando, acolhendo. Então, a gente tem que tomar cuidado nas classificações, de tudo a gente julga, tudo é um problema, o outro é o problema, eu sou a vítima. Aí é um perigo porque a gente fica no ego ferido, e a gente não sai desse lugar. Mas eu posso até ter muita dor e talvez sentir muita raiva, aí eu vou precisar fazer um trabalho de liberação dessa raiva, um trabalho de trazer perdão para dentro, perdão para mim por ter feito escolhas que me machucaram, né? Porque a gente também coloca no outro, mas quem escolheu estar com o outro também é a gente, né? Nós escolhemos as situações, por mais que a gente ache que não, mas a gente escolhe o tempo inteiro, mesmo que a gente esteja inconsciente e mesmo que outras forças dentro da gente estejam escolhendo. Muitas vezes sim, forças inconscientes estão escolhendo, a gente acha que a gente está consciente, a gente não está tão consciente não, mas ainda assim são escolhas. E tudo isso a gente emite informações para o universo. Então a gente emite, né, como eu falei no vídeo passado do medo, a gente acaba emitindo frequências de medo, a gente acaba se conectando com experiências de medo. Então, se eu tenho muita dor de falta, eu vou me conectar com pessoas que no final vão estar trazendo falta.
A gente acha que a pessoa vai somar e a pessoa não soma, mas é porque essa equação não está resolvida dentro da gente. Quando eu vou me curando, quando eu vou mergulhando nas dores e trazendo mais amor, amor para o meu ser, amor para minhas células, para os meus órgãos, para o meu corpo, eu vou vibrando mais amor, eu vou experienciando uma plenitude, uma completude. E aí eu não entro no risco de uma codependência, de me relacionar de uma forma complicada, de relacionamentos mais abusivos ou agressivos, porque a gente também acabou normalizando que brigar é normal. Os casais brigam, gritam, se xingam e depois passa, fica tudo bem. Em níveis é. Mas precisa ser assim? Acho que quando a gente começa a fazer esse outro tipo de trabalho, onde dois podem dialogar numa profundidade das emoções, com elementos emocionais, porque a gente precisa ter consciência, para isso precisa entender o nosso mundo emocional. E muitas pessoas não entendem o mundo emocional, ou entendem um pouco, mas o mundo emocional ele é muito profundo, tem muitos elementos. Então quando a gente faz esse mergulho, a gente começa a ter uma visão maior. Que parte minha está manipulando? Que parte minha está insegura? Aonde eu tenho carência? Em que áreas da vida eu estou com carência? Em que áreas eu estou insegura? Em que áreas eu estou escassa? E aí eu vou entrando com os antídotos. Aí eu vou buscando relações, experiências, onde eu vou me completando. E normalmente escutando o coração. O que é importante para minha alma, para o meu ser, para minha essência. Aí a gente começa a ter experiências mais acertadas com aquilo que é primordial para a nossa felicidade. Então, esse é o tema que eu gostaria de trazer hoje. E, novamente, né, respeitando muito tudo que está sendo trazido sobre narcisismo, mas expandindo um pouquinho mais, porque em níveis, quando a gente fica muito no ego, todos nós somos narcísicos, tá bom? Então é isso. Um abraço.